Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Evangelho de João, continua a reflexão do Evangelho de João. Naquele tempo, é agora, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da salvação. Na hora que é anunciado, o Evangelho acontece na nossa vida, na nossa história, está acontecendo hoje, no coração da terra, com toda essa crise sanitária, econômica, social, política, total. A palavra de Deus, ela é eterna, ela continua agindo no coração de quem crê, né? Mas se não acredita, Jesus está falando aos discípulos. Também já expliquei, eram mais de 70 discípulos e 12 apóstolos. Não era só 12, eram os apóstolos, discípulos mais de 70. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que o Senhor está anunciando é a paz que o mundo não tem. Mais do que nunca hoje se precisa de paz. As pessoas não têm paz. O sofrimento aí de muita gente morrendo por causa da doença ou adoecendo. Então o que mais precisa a humanidade hoje é paz, não é? Depois, como eu falei também ontem, né? Melhor receber a unção dos enfermos antes de que adoeça, porque aí adoece, vai para o hospital, aí é entubado, não tem condição de entrar no hospital e fica pedindo a unção. Vamos nos preparar antes, preparar com oração, confissão, adoração, missa. A igreja abriu, aqui nós obedecemos ao bispo, aqui só me interessa o que o bispo fala. O bispo mandou abrir e eu abri a igreja, não é? Então temos missa diariamente. Quando não tem missa, porque o do aula tem comunhão e tem adoração, tá certo? Então venha comungar, rezar. A igreja aqui vai estar aberta, nós não vamos abandonar. Então vamos pedir essa paz. Jesus está dizendo: deixo-vos a paz. Ele já nos deu a paz. Jesus já deu a paz para o mundo. Agora, da parte dele, ele já fez. O mundo é que não quer a paz, né? A gente recebe o que a gente procura, né? Se eu vou atrás da paz, eu recebo a paz. Se eu vou atrás de Deus, eu recebo Deus. Se eu vou para a igreja adorar, eu tenho adoração. Se eu vou para a igreja confessar, eu vou receber o perdão se eu estou arrependido. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente viver minha vida do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e depois querer paz. Aí não. Né? Que infelizmente é o que está acontecendo. A humanidade deu as costas para Deus, né? Mas a paz ele já nos deu. A Eucaristia é paz. A minha paz vos dou, tá? Então eu tenho a paz, você tem a paz, a igreja tem a paz. Eu posso sentir a paz, né? Como é o que eu digo sempre, né? Oração, confissão, adoração, missa, 10 mandamentos da igreja, 10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da igreja, né?
Dízimo, né? Caiu muito aí, né? Hoje é um ato de fé pagar o dízimo. Pagar o dízimo não é para o padre, não, porque eu nem preciso, é para a igreja, né? Sei que é um momento difícil, mas é um mandamento da igreja, né? Mas não a dor como o mundo. Aí Jesus vai dizer que a paz dele não é a paz do mundo. O mundo não tem paz. Século XX teve guerra todo dia. Século XXI também, porque a gente às vezes não ouve nem falar, mas tem guerra, todo dia no mundo tem guerra. Revolta, revolução. E quando eles conseguem paz, não é paz, é a ausência da guerra, no máximo. É a paz que o mundo tem, é um armistício, quando eles conseguem. Não é essa paz que Jesus está falando, a paz dele é a paz interior, que a gente sente muito, muito facilmente. Se você está na graça de Deus, não é que você não sente cansaço, não, sente, não é que você não tem preocupação, não, tem. Às vezes eu chego aqui cansado, hoje eu dei aula a manhã toda, dei aula à tarde, estou bastante cansado agora, mas na hora que eu comungar, passou o cansaço, eu não sei, quer dizer, eu sei o que é Deus, né? Que Ele vem em socorro, né? Em amparo. Né? Então, essa paz que Deus dá, o mundo não dá. Não dá. E se eu fosse querer simplesmente repousar, porque eu estou cansado, eu não vou ter a paz que eu vou ter daqui a pouco quando eu comungar. Dá para entender? Digam sim ou não, porque vocês ficam tudo calado e olhando para mim. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ah, muito bem. Então, é essa paz que Jesus dá, é uma paz interior, que o superlua não vende. Mas o povo está correndo atrás de comodidade. Aí não tem paz não, irmão, você não vai conseguir não. A humanidade trabalha de segunda a sexta, quando trabalha, quando tem emprego. Aí sábado, domingo, vai para as praias, se cansa mais ainda, e trabalha e se cansa. Não tem paz. A paz só Deus, só Cristo dá paz. Não há dor como o mundo, então não é a paz que o mundo tem. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Eu não tenho que estar perturbado com nada não, mas tem um Covid. E sim, tudo bem. É só eu me seguir as orientações que a igreja está dizendo e pronto. Vou ficar agora apavorado, tem gente que não sai mais de casa, não aceita mais ninguém em casa, e as neuroses aí de cabeça, né? Porque está todo mundo, muita gente ficando meio doido, né? Por causa dessa doença, né? Não tem mais aula, não tem mais isso, tudo. Pois é, mas não se perturbe, Jesus está dizendo. Eu posso morrer, eu também posso, e eu pensei que ia morrer, né? Me preparei, recebi a unção, né? Fui para o hospital. Pronto, chegou a hora, chegou, irmão. Pedi para ficar curado, não. Pedi que Deus fizesse a vontade dele. Quiser levar, pode levar. Quiser que eu fique, eu fico. Fica na graça de Deus e pronto. Não é que eu vou me expor. Se eu me expor, aí a culpa é minha, né? Mas se eu seguir tudo, pronto. Se eu sigo o que a igreja diz, se eu estou na graça de Deus, eu vou me perturbar com o quê? Nada. Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Tanto faz. Se eu morrer na graça, eu estou com Deus. Se eu estou aqui, quero estar na graça, então pronto, né? Então não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Meu coração tem que estar intimidado com nada não. Não tenho que ter medo de ninguém não. Eu também não tenho que agredir ninguém, mas não tenho que ter medo de ninguém. Tá? Não. Se eu estou na graça, se eu estou com Deus, se eu estou seguindo a lei, acabou. E a gente tem que seguir o que a igreja ensina, não o que os estados. O Estado hoje manda fechar a igreja, mas o Estado não entende nada não. Ele entende das cores dele. E quanta corrupção envolvida nos estados, né? É só que a gente escuta é corrupção. Aí esse povo quer mandar na igreja, não pode, né? Teve até aí governador, sei lá o quê, querendo que colocasse a hóstia dentro, consagrasse a hóstia dentro de saco plástico. Até para a gente rir, né? Porque o que um homem desse sabe de religião? Nada. Então o homem não fala de religião, fala só do que você entende. Pior coisa que tem é quando a gente fala do que a gente não entende. Aí fica o Estado se metendo na igreja. É um absurdo que está acontecendo com o Brasil e no mundo todo, né? É um absurdo. A maior graça que o mundo tem é a missa. Aí fecha tudo. Aí vem a desgraça, né? A paz vem pela Santa Missa, que é o corpo de Cristo, que é o sangue. Aí manda fechar a igreja. Um pagão, um ateu aí, esse governante, a maioria é pagão, ateu, vai fechar a igreja. É um absurdo.
Ouvistes, então não tem que se intimidar não, tem que dizer a verdade, né? Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Jesus disse aqui para eles não se intimidarem, porque Nosso Senhor está anunciando a morte dele. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer, nem Nosso Senhor queria também não. Aí quando ele anunciou que ele ia morrer, os discípulos e os apóstolos, né, o grupo que estava mais próximo, começou a ficar perturbado, ia ficar com medo. Depois tiveram medo, quando Nosso Senhor morreu, correram tudo numa casa lá e se trancaram. Jesus está dizendo, não tenham medo, eu vou morrer mesmo, eu vim fazer a vontade do Pai. Sim, daí eu vou voltar para o Pai e vou mandar o Espírito Santo. Mesma coisa. Se eu estou na graça de Deus, eu vou temer o quê? Me preparo e pronto. Então aqui é para eles nesse sentido, eu vou morrer, eu vou sofrer, vou, e anunciar a verdade, mas vocês fiquem em paz. Mesma coisa, morreu alguém da nossa família, eu perdi vários amigos aí com essa Covid, né? Vários, muitos, né? Todo dia eu recebo notícia. Jesus está dizendo, não se intimide, continue. Se ele está dizendo, eu vou fazer. Até porque, como eu volto a dizer, quem morreu na graça está com Deus. Eu quero estar com Deus. E no céu não tem mais preocupação, não tem mais nada. Para quem viveu com Deus, né? Ouviste que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Então, ele está anunciando a morte e a ressurreição. Então, irmãos, Nosso Senhor já ressuscitou. Já venceu essa Covid aí. Por que não passa? Porque a humanidade não quer. Garanto que se a humanidade se converter, Deus vai agir. Mas se não se converter, não vai agir. Vai continuar. Eu tenho dito, faz mais de ano que eu falo isso. Se a humanidade não se converter, não vai passar. Se passar, vem outro. Não quero se converter. Mas se converter, aí passa. Melhora tudo. Garanto. Né? E Nosso Senhor ressuscitou. Voltarei a vós, nesse dia eu ressuscitei. Aqui não tinha ressuscitado, mas ele ia morrer e ressuscitar. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai. Então, é porque os discípulos não tinham entendido ainda, né? Eles não tinham fé. Jesus está dizendo, se vocês me amassem mesmo, vocês ficariam felizes que eu vou para o Pai, que eu vou morrer. Não porque ele vai morrer, mas que ele vai para o Pai. Porque lá ele vai enviar o Espírito Santo. E aconteceu tudo isso, ele morreu, sofreu, mas enviou o Espírito Santo, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Então, não tem mais morte, não tem mais dor. Claro, nessa vida tem, mas se eu estou com Deus e eu vou ressuscitar com Ele, acabou. Não tem que estar perturbado, não tem que estar intimidado. A gente se preocupa com muita coisa. Uma só coisa necessária: Cristo. Ficarias alegres porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Maior nesse sentido, porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, mas como Deus são iguais. Como Deus são iguais. Maior também porque o Pai mandou, o Filho obedeceu. Nesse sentido, não vai querer confundir, né? O Filho não é inferior ao Pai, né? No sentido de que o Filho não é... Surgiu heresia na Igreja Católica com essa frase aqui para dizer que Jesus não era Deus. É Deus igual a Deus. O Pai é maior porque ele que manda, que mandou e Jesus obedeceu. Nesse sentido, porque ele é o Pai e o Filho é o Filho. Só nesse sentido da filiação divina e da paternidade. Não é porque Jesus é inferior, não. Disse-vos isso agora, antes que aconteça. Ele está falando isso antes da cruz, antes da morte. Para que quando acontecer, vós acrediteis. E eles não acreditaram. Jesus morreu, ressuscitou, eles não acreditaram. Apareceu a Madalena, ela ficou muito alegre, foi anunciar, eles não acreditaram. Apareceu lá, Tomé não estava, Tomé não acreditou. Eles não acreditaram não, eles não tinham muita fé não. Só depois da ascensão de Pentecoste, que se Deus quiser vamos celebrar Pentecoste aqui, Deus quiser. Esses homens não mandam mais... A graça que eu peço é que eles fiquem mandando na igreja, que eles mandem mesmo só neles lá, né? E que a igreja não feche, acabou. Não tem que estar obedecendo essas ordens. Obedeça a Deus, não obedeça um pagão. Antes que aconteça, para quando acontecer, vocês acreditar. Nós temos que acreditar, irmão, na ressurreição, na presença de Deus entre nós. Esse vírus não é nada não. Ah, mas faz muito tempo. Faz muito tempo porque a humanidade continua pecando. E não leva a sério, né? Então, não é culpa de Deus, que faz muito tempo. É culpa nossa.
não nossa, né? Nós estamos seguindo as regras e tal, mas de quem não segue e de quem não quer Deus, é culpa dele mesmo. Fique bem claro o que eu estou dizendo. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. O chefe desse mundo é o Satanás, que muita gente não acredita. Existe. E ele está por trás de tudo de ruim que existe. Cada palavrão que você diz tem um bichinho de chifre. Se ele tem chifre ou não, não sei, né? Mas tem um espírito lá lhe tentando, viu? Cada pecado que a gente comete tem um espírito mal lhe tentando. Esse vírus aí é do Satanás. Toda doença é dele, todo mal é dele, toda morte é dele, toda inveja é dele, todo adultério é dele, todo mal que existe é dele. Mas nós, se nós damos consentimento, nós também temos culpa. Não é botar a culpa só no Satanás, não. Essa doença é dele. É, dele e nossa, porque nós pecamos. Certo? Então, não é botar a culpa em Deus ou em Satanás. Porque tem gente que não tem culpa de nada, né? Ou é Deus ou é o Satanás na vida. Não, você tem responsabilidade. Se eu estou do lado de Deus, aí eu não tenho culpa mesmo, não. Mas se eu não estou, se eu estou com Satanás, então pronto, eu tenho culpa também. Se eu estou pecando, eu tenho culpa igual ao Satanás. Que fique claro, né? Então o chefe deste mundo está aí, Satanás. Ele não tem poder sobre mim. Se não tem poder sobre Cristo, tem poder sobre mim também não. É claro que eu não vou enfrentá-lo. Se você enfrentar, você vai perder. Porque ele é um espírito, ele lhe vê, você não vê a ele, né? Embora às vezes ele se manifeste. Ele viu você nascer, ele conhece todinho, desde que você nasceu até hoje, porque ele viu, ele é espírito. Ele sabe sua fraqueza, ele já viu tudo que você fez. E você não viu assim ele, né? Então não enfrente ele só não, que você vai perder. Mas se você estiver com Deus, não tem que ter medo dele não. Se eu estou na graça de Deus, não tem medo o quê? Porque não sou eu, é Cristo em mim. Ele não tem poder sobre mim. Uma vez estava fazendo oração uma menina aqui, que ela estava possessa, e eu cheguei por trás, ela estava sentada, o pessoal estava rezando nela, eu cheguei, ela estava de costa. Eu fui chegando aqui na sacristia. E eu sempre estou com o Santíssimo nesse momento, né? Aí ela, sem olhar, disse: o que tu queres de mim, Fernando? Fernando sou eu. É o Satanás, né? Mas temer o quê? E eu estava com o Santíssimo. Temer o quê? Então ele faz um escarcéu todo, ele grita, ele briga, ele xinga. Sim, mas se eu estou com Deus, daí? Agora, se eu não estiver na graça de Deus, aí, meu irmão, pode correr. Aliás, nem adianta correr, porque ele corre mais do que você. Se estiver na graça de Deus, não reze por ninguém, não. Primeiro volte para a graça de Deus, né? E peça a Jesus que haja. Senão você vai levar uma surra do Satanás. Mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai. Então, o Satanás não tem nenhum poder sobre mim, diz Jesus. Mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Qual é a prova que Jesus ama o Pai? A obediência dele. Qual é a prova que Jesus verdadeiramente ama a Deus? A obediência, faz a vontade do Pai. A obediência que nós não queremos ter, né? O pecado pior que existe é a desobediência, que é fruto do orgulho. E não é só a humanidade que é desobediente, não, nós tudinho. A coisa mais difícil é a obediência. A gente diz, não pode entrar, não sei o quê, não pode conversar, aí pega, entra, conversa, é desobediência geral, né? Tem que manter uma pessoa por banco, aí não faz, não sei o quê, é desobediência. A coisa mais difícil de entrar na cabeça do homem e da mulher é a obediência, não quer obedecer. Isso é todo mundo. É fruto do pecado, porque a gente acha que a gente sabe mais do que todo mundo. Ah, não vou obedecer não, porque eu acho que é melhor assim. Obedece, irmão. Eu, particularmente, sou contra fechar a igreja, já disse 1000 vezes. Mas se o bispo mandar, o bispo, vou fechar, tem que obedecer. É meu superior. Mas se o governador mandar e o bispo dizer que abre, o que eu vou fazer? Vou abrir. Acabou. Acabou. Vai preso. Tá bom, leve Pepsi e aquela pizza, qual é que eu gosto? Qual é?
Calabresa, leve uma calabresa e uma Pepsi todo dia, tá? Lá para o distrito. É porque a gente obedece ao bispo. Então a coisa mais difícil é a obediência. A gente não quer obedecer. Vamos interceder, vamos pedir a Deus. Esse momento é de muita graça também, é um momento de crise, de tentação, provação, é um momento de graça. Nós vamos receber a Eucaristia, né? Nós temos a Eucaristia todo dia, temos a adoração todo dia. O período de abertura é de 5 às 8 durante a semana e de 5 às 7 final de semana. Missa, sábado e domingo, vai ser 5h30 aqui, porque o bispo mandou fechar a igreja às 7 horas, tá? E durante segunda a sexta, de 5 da tarde a 8 da noite, adoração. Quinta e sexta eu não posso ir, que eu dou aula online na Faculdade Católica, também é um trabalho da faculdade, mas tem a oração do terço e a comunhão para quem está em estado de graça. Domingo, mesma coisa, missa 7h30 na São José, a missa aqui 5h30 da tarde, domingo. Tem que ser assim, 25%. Não vou botar a cadeira lá fora, porque as pessoas tiram a cadeira do lugar, só por isso. Porque se não tirassem, ia entrar mais gente. Mas como tiram, eu não vou mais colocar. Na vez passada eu avisei várias vezes, não tira a cadeira do lugar, né? Tiraram, agora não tem mais. Paciência, né? Porque a gente fala as coisas e não obedece. Então vai ser pouquinha gente mesmo. Mas vai ter adoração o dia todo aqui no domingo. Se você não conseguir comungar durante a missa, né? Vai ter adoração o dia todo, de 8 da manhã até o horário da missa. Aí tem que agendar a adoração e a comunhão. Vai ter adoração e comunhão para quem vier. Vai ter que agendar com a secretária. De 15 minutos uma pessoa entra. Pode entrar 3? Não. No máximo 2 da mesma família. Mas é eu, a minha mulher e meu menino. Pois é, então só entra 2. Não deixa o menino sozinho lá não. Fica um com o menino, depois entra outro com o menino. Pronto. Não pode entrar 3. Pronto, obedece. Aí quer sempre arranjar um jeito de dar um jeito. Não tem jeito. Obediência é obediência. Acabou. Né? E também não ficar conversando, porque isso propaga o vírus. Eu peguei, mas como disse a doutora, eu peguei tem mais de 20 por aí. A doutora disse que tem mais de 20 vírus por aí, né? Então, eu ainda tenho 19 aí atrás de mim, né? Para me pegar. Então, ter cuidado, tá? Mas aqui comunhão vai ter todo dia, certo? Comunhão aqui na Paróquia Santa Teresinha tem todo dia. E adoração também. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.